Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito polêmico e que as pessoas normalmente não entendem, de onde nascem as tendências. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa seu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal porque a gente vai ter muito conteúdo muito legal, não só sobre moda, mas também sobre empreendedorismo digital, marketing, comunicação e muitos assuntos. Então vamos começar? Primeiro, o que são tendências? Tendências nada mais é do que repetições. É quando a gente vê uma coisa, uma roupa ou um comportamento mais de uma vez. Ele começa a se repetir. Essa repetição nasce uma tendência. E a tendência, como que vem uma tendência de moda? Então, assim, a gente vê que no verão agora a gente vai usar muito babado, muito franzido. Isso são informações reais, tá? E no Primavera-Verão 2021, a gente vai usar muito babado, muito franzido, a cor vai ser branco. Então, como que essas tendências nascem? Por que a gente começa a usar calça cargo cheia de bolso em um ano e no outro ano a gente tá usando calça cintura baixa skinny? Por quê? Eu vou te explicar. Isso basicamente acontece com uma análise das macro tendências. O que são macro tendências? São comportamentos humanos, sociais, emocionais, econômicos que movem o mundo. Então, nos anos 2000, a sociedade se comportava de uma forma. Hoje, a sociedade se comporta de outra forma. E esse comportamento da sociedade traduz exatamente na moda o que a gente vai usar ou não vai usar. Eu vou dar um exemplo bem básico, mas vocês vão conseguir entender mais claramente. Agora, em 2010, de 2010 para cá, a gente teve um aumento muito grande da nossa geração mais jovem de querer viajar. Mas não querer viajar com o intuito de ficar em hotéis luxuosos ou de ter um status, mas sim viajar para conhecer a maior quantidade de locais possíveis, ter a maior quantidade de experiências possíveis, viver experiências, mas não tão preocupado com a comodidade, mais preocupado na experiência, em conhecer a cultura do lugar, em se deparar com a sociedade do lugar. Então, mais mochilão, como a gente pode dizer, né? Que todo mundo agora quer fazer mochilão. Então, pegar a sua mochila, colocar sua mochila nas costas, colocar as roupas dentro e ir para um país e conhecer todas as localidades desse país e viver as experiências que as pessoas que moram naquele país vivem. Então, como que isso foi traduzido na moda? A gente viu um crescimento no início de 2010 muito grande em peças com muitos bolsos, peças que a gente chama de peças utilitárias, que são peças que realmente têm muita utilidade dentro dela. Então ela tem muitos bolsos, ela é uma jaqueta, ela tem um capuz, então ela tem um zíper no capuz. Se você quiser, você coloca o capuz. Se você não quiser, você passa o zíper, tira o capuz. Peças com muitos forros, então você consegue usar uma peça que não mole, mas você pode tirar e usar uma mais quentinha por dentro. Calças com muitos bolsos, velcro, zíper, tudo com muita utilidade, porque uma pessoa que vai viajar mochilão, conhecendo vários lugares, ela precisa ter muitos lugares para guardar as coisas. Vai guardar dinheiro, vai guardar passaporte, vai guardar cartão, vai guardar a chave. Então ela precisa que a roupa faça sentido com o momento da sociedade. Então não faz sentido eu ter uma sociedade que pensa dessa maneira, compra e consome viagens e lazer dessa forma, e eu tá toda trabalhada no paetê, na moda. Não vai fazer sentido, não vai conversar. Então, isso realmente é tendência. É você analisar a macro tendência, que é o comportamento da sociedade, tanto emocional quanto econômica, como de lazer, enfim, todos os comportamentos humanos, trazer esse comportamento humano para a esfera de moda. Então, o que essa pessoa que está se comportando aqui no macro precisa na moda? Como que isso vai refletir na moda? E aí você consegue criar uma tendência para a moda exatamente. Eu trouxe alguns dados muito interessantes sobre tendências que aposto que muitos de vocês não sabiam. Vocês sabiam que existe uma profissão para quem caça tendências? São os chamados cool hunters, que são os caçadores de tendências. São pessoas que analisam realmente essa repetição. Então eles começam a ver um movimento novo na sociedade, não sabem muito bem explicar o que é nem por quê, mas elas começam a ver um movimento novo, começam a ver que as pessoas estão se repetindo esse movimento. Ele vai e analisa esse tipo de movimento, começa a entender o motivo, começa a entender o desdobramento, começa a entender o quão grande é esse movimento, e aí ele consegue analisar isso e transformar isso em números e em fatos
que nasce pra gente como tendência. Explicando um pouquinho do conceito de tendências, agora que vocês já conhecem, existem alguns tipos de tendências que a gente pode trabalhar. Então, vamos supor, tem uma tendência que ela nasce de baixo para cima, tem tendência que nasce de cima para baixo, que são imposições, tem tendências que nascem mais na horizontal. Então, eu vou explicar uma por uma para vocês. A primeira é a trickle down, que é um gotejamento. O que é um gotejamento? Um gotejamento normalmente acontece de cima para baixo, né? Então, são quando grandes marcas, grandes corporações, normalmente marcas de alta costura, colocam uma moda. Então, eles colocam, vamos supor, mom jeans. Nem alta costura mas vou usar mom jeans. Eles começam a fabricar mom jeans e eles começam a gotejar mom jeans para o street style, para o estilo de rua e para as pessoas, para nós meros mortais. E eles começam a gotejar essas informações. E aí a gente começa a consumir isso e começa a entender isso como uma tendência, a gente começa a comprar e as marcas menores começam a se assimilar a isso porque enxergam que isso é uma tendência e aí começa todo o trabalho de uma tendência como um todo. O oposto disso é o bubble up, que é quando é conhecido em inglês como ebulição, que gotejamento e ebulição, né? Então, gotejamento é quando vem a marca grande e coloca pra nós, e ebulição é quando vem o street style, que é a moda de rua, a moda que nós fazemos, e sobe para as marcas. Então, aqui é uma demanda criada, que a gente entende como tendência e começa a consumir, e aqui é uma demanda desenvolvida pelas pessoas. Então, vamos supor, o tie-dye, ele nem estava tanto em alta. A gente teve a pandemia, muitas pessoas dentro de casa começaram a querer fazer coisas, customizar coisas, e a tendência de tie-dye ficou ainda mais forte. E as marcas tiveram que comprar isso. Então, a pessoa, ela via tie-dye em todos os lugares. Tinha gente que não queria fazer, queria comprar pronto. Tinha gente que queria ter mais peças de tie-dye que não conseguia fazer em casa. E aí nasceu a Bubble Up, que foi uma ebulição. Então, as pessoas primeiro fizeram isso e depois passaram para as marcas, que as marcas começaram a fabricar para vender. Mas não foi uma tendência que nasceu das marcas, sim da população. E a última é a trickle across, que a primeira é a trickle down, que é quando um gotejamento que cai, e o trickle across é tipo gotejar, quando isso tudo tá meio nebuloso. Então, nasce um pouco do street style, nasce um pouco das marcas, nasce um pouco de várias classes sociais, não só de uma. Então, é quando todo mundo tá mais ou menos conversando na mesma linha, e aí nasce uma tendência. Normalmente não são tendências específicas. Às vezes a gente tem tendências que são muito fortes. Então, poá, por exemplo. Poá é uma tendência que é só o poá. Então, não importa, a estampa é poá, a estampa de bolinha é o poá. Ponto. Quando é um trickle across, normalmente são tendências mais macro. Então, vou dizer utilitarismo, tá? Ou athleisure, que a gente chama, que é quando a gente começa a pegar mais peças casuais e combinar com peças de academia, peças de esporte. E a gente começa a sair jantar, sair num bar com roupas de academia. Faz esse mix. Isso já é uma tendência maior. Isso pode nascer um pouco do street style, pode nascer de umas combinações de marca. Então isso a gente vai conversando e cria uma tendência geral. E aí vocês devem estar se perguntando, como a LV faz para entender as tendências, para conseguir transformar ela em produto e vender para vocês? Bom, estou dando uma dica de ouro aqui, né? Nós temos algumas empresas mundiais que são conhecidas pela análise de tendências. Então, são empresas inteiras, gigantescas, que só analisam no período de 2 anos. Quando a gente fala de uma tendência, a gente normalmente fala do período de 2 anos. Então, de hoje a daqui 2 anos, a gente já sabe o que vai ser usado, tá? Então, tendências são sempre períodos de 2 anos. Fazem essa análise de 2 anos, então de primavera-verão, outono-inverno, vão analisando tudo que vai ser usado durante 2 anos e repassam em formas de relatórios pra gente. A gente consome isso, vê como isso pode ser englobado de uma forma autêntica no nosso negócio e traz a tendência pra vocês antes das outras pessoas. Por isso que é tão importante você analisar tendências. Inclusive, muitos negócios no Brasil abrem e fecham nesse período de 2 anos, porque as pessoas não estão preocupadas com planejamento.
não estão preocupadas em estudar, em entender, porque às vezes você pode fazer um produto muito legal, mas não é o timing correto. Então você precisa sim ficar muito focado nas tendências, entender o que vai ser usado, o que não vai ser usado, entender que pode ser o seu gosto, mas talvez não seja o melhor momento para lançar. Ou se você perde o timing de uma tendência, não adianta você gastar nela, porque é uma tendência que depois não pode ser tão usada. Vou dar um exemplo agora, shorts godê. Shorts godê tá muito em alta agora para primavera e verão, mas particularmente não é uma tendência que eu aposto para outono e inverno ou até para verão de 2022. Eu não aposto. Então, se você perde o time de lançar o Shorts Godê agora, não adianta você querer lançar ele no final do verão de 2021, que provavelmente não vai dar certo, você só vai perder dinheiro. Por isso que estudo de tendência é tão importante. Bom, gente, tendência é um tema que eu amo, vocês já perceberam, eu poderia estar falando aqui por horas sobre isso, mas eu consegui dar uma pincelada bem geral para você entender o que é uma tendência, como uma empresa consegue aplicar a tendência no seu dia a dia e por que é tão importante você estar atento às tendências, estar atento ao que vai acontecer, aos comportamentos da sociedade, não só na moda, mas na sociedade como um todo, socialmente, economicamente, emocionalmente, para a gente conseguir realmente traduzir isso e trazer do macro para o micro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e todo domingo tem vídeo novo aqui no YouTube, então é só você se inscrever que você vai ser avisado assim que a gente publicar. E esqueci de uma coisa também, Ana, coloque essa parte. Estamos com o Instagram do @metodolv falando sobre empreendedorismo digital, falando sobre o backstage da LV, muitas dicas, muito conteúdo legal. Então se você ainda não segue, segue lá que vale muito a pena. Beijo!